Tudo bem, doutores? Então vamos voltar aí para o estudo da imputabilidade, né? E nós estávamos vendo, mexi aqui na câmera. Nós estávamos vendo aí a aferição, né, da imputabilidade pela questão da enfermidade mental ou desenvolvimento mental incompleto ou chamado retardado, e faltava para a gente analisar aí a semi-imputabilidade, né? A semi-imputabilidade, vamos colocar então aí na lousa para vocês. A semi-imputabilidade, ela está prevista no parágrafo único do artigo 26, que diz assim: a pena poderá ser reduzida. Olha aqui, ó, olha a diferença aqui. O caput diz que não vamos aplicar pena, mas o parágrafo único diz que a pena vai ser reduzida. Então, ao semi-imputável, há sim aplicação de pena, tá? Só que reduzida, ó, de 1 a 2/3, se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Então a semi-imputabilidade, vem para mim aqui, a semi-imputabilidade é o que nós chamamos de fronteiriços, né? É aquele indivíduo que está numa linha muito tênue entre entender e não compreender. Está ali no meio, né? Ele não é nem um inimputável, mas também não pode se dizer imputável, né? Ele não tem a plena capacidade de compreensão, né? Não tem a plena capacidade de compreensão, mas também nós não podemos dizer que ele é inteiramente incapaz. Ele é parcialmente incapaz, tá? É o chamado fronteiriço, doutores. Fronteiriço, tá? Então olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quais são os sinônimos de semi-imputabilidade? Lembrando a importância dos sinônimos, né? Imputabilidade diminuída, imputabilidade reduzida, imputabilidade restrita e culpabilidade diminuída, né? Qualquer um desses sinônimos que os doutores se depararem numa prova, seja ela qual for, OAB, concurso público ou até mesmo numa decisão, entendam que significa semi-imputabilidade, ou seja, a imputabilidade do indivíduo é reduzida, diminuída, ela não é plena, mas também ela não é inteiramente, ele não é inteiramente incapaz, ele é parcialmente incapaz. Vamos olhar o conceito então, ó. A semi-imputabilidade decorre de perturbação de saúde mental e é o quê? Uma incapacidade, uma doença mais leve, mais suave. Ela não vai retirar totalmente do indivíduo a sua capacidade de compreensão, tá? Então o que a gente vai olhar é que entre o indivíduo capaz e o incapaz nós temos um gradiente aí no meio, que é a semi-imputabilidade, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Olha só. O sistema adotado biopsicológico, o biológico para causa de diminuição e o psicológico é o efeito da diminuição. Então o que vai levar aí a diminuição, olha só, biológico como causa da diminuição e o psicológico como efeito da diminuição, critério adotado para aferir a semi-imputabilidade. Natureza, causa obrigatória de diminuição de pena. Quando diz obrigatória é, uma vez que o juiz aferiu, né, a semi-imputabilidade, ele deve necessariamente reduzir aí a pena do indivíduo, né? Certo? Então ele vai analisar isso, né? Ele vai analisar dentre um gradiente, né? Dentro da semi-imputabilidade, através do laudo, ele vai diminuir mais ou menos, né? Ó, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, de 1/3 a 2/3, e o juiz vai aplicar isso de acordo com o que diz o laudo pericial, tá? Então olha aí os efeitos da semi-imputabilidade. Olha só, não vai haver nenhum tipo de absolvição. Na verdade, o réu vai ser condenado, só que ele é condenado a uma pena menor. É diferente do inimputável, que simplesmente não é apenado, né? Ele tem uma absolvição imprópria. Ele é absolvido e é encaminhado para internação e tratamento. Olha só, então o réu vai ser condenado, ele vai reduzir de 1/3 a 2/3, e se for necessário, ele pode substituir a pena por tratamento ambulatorial.
Então é possível não internar o indivíduo, mas colocá-lo simplesmente no tratamento ambulatorial, tá? Então o juiz tem essas possibilidades aqui. Olha aqui, ó, o artigo 98 do Código Penal. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26, ou seja, semi-imputabilidade, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafo 1º a 4º, tá? Então lembrem-se aí, né, que o inimputável e o semi-imputável, o inimputável não é apenado, ele recebe medida de segurança, e o semi-imputável, ele recebe a pena, que pode ser reduzida ou até mesmo trocar essa pena por um tratamento ambulatorial, tá? O que a gente chama de sistema vicariante, vocês vão estudar isso melhor na teoria da punibilidade, ou seja, quando se dá cálculo de pena, essas coisas, que existem dois sistemas, né? Um que aplica a pena ou medidas de segurança e nunca as duas, é o chamado de sistema ou que aplica a pena ou que aplica a medida de segurança, e nós temos o sistema de duplo binário, pois o acusado cumpria a pena e depois ele cumpria a medida de segurança, tá? Então o vicariante, ou ele faz uma coisa ou ele faz outra, ou ele cumpre pena ou ele cumpre medida de segurança. Se eu entender que o indivíduo não tem condições de cumprir pena, ele vai cumprir medida de segurança. O sistema duplo binário, que não é aceito no Brasil, ele primeiro cumpre a pena, depois medida de segurança, tá? Isso não vale para o Brasil. O que vale para o Brasil é o sistema vicariante. Legal? Então vamos fechar aqui e vamos para o último tema, né, deste bloco, que é a inimputabilidade em razão da menoridade do agente, o vulgo de menor, né? Olha só o artigo 27 e o 228 da Constituição Federal. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial, tá? Então, no Brasil, doutores, aqui o limite, né, etário é de 18 anos. Eu não vou abrir as questões, porque eu quero que vocês pesquisem, né, vários assuntos na pesquisa aí. Olha só, guardem, a presunção, ela é absoluta, tá? Ou seja, menores de 18 anos, presume-se totalmente inimputável. Vem para mim. Olha só, eu quero que vocês entendam isso. Para o Brasil, por questões de política criminal, quem tem menos de 18 anos é uma régua, não importa. O indivíduo tem 17 anos, ele tem 11 meses, ele tem 29 dias e 23 horas de vida, ou seja, faltando 1 hora para completar 18 anos, pelo nosso sistema, o indivíduo é inimputável. Ele não responde por nada. Passou aquela hora, aí o mundo penal cai na cabeça dele, tá? Vocês vão dizer para mim, eu quero que vocês estudem isso e aprofundem para apresentar no seminário. Ah, professor, mas que absurdo tal. Pois é, mas isso é uma questão e é uma escolha de política criminal, né? Então, assim, nós já tivemos casos, foi um caso em Brasília e outros parecidos, que, no caso de Brasília, um jovem, ele gravou um vídeo dizendo que faltava algumas horas para ele completar 18 anos e que, por conta disso, ele ia lá matar a namorada porque ele não ia para a cadeia. E ele fez, ele foi lá e matou a menina e ele realmente foi considerado inimputável porque era menor de 18 anos e aí ele não foi para a cadeia, recebeu uma medida de segurança, tá? Então vamos voltar aqui para a lousa. Olha só, súmula 74 do STJ. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Sim, a menoridade é aferida, né, de maneira documental, né? Então, preciso comprovar a idade. Emancipação civil, né? Quando se estuda o direito da personalidade, a menoridade civil, estuda-se o Instituto da Emancipação, que é uma antecipação de maioridade prevista na lei, né?
pouco importa se o indivíduo é emancipado civilmente. Para os efeitos penais, ele vai continuar inimputável. Isso é estranho, né? Porque quem estuda direito civil vai lá e vê que o emancipado ele pode fazer uma série de coisas, mas ele não vai poder responder penalmente, né? Então, é isso aí, é o sistema, tá posto, e é o que temos para hoje, né? Crimes permanentes e superveniência da maioridade. Vamos lembrar aqui, ó, crime permanente é aquele cuja consumação se protrai no tempo, né? Então, por exemplo, a extorsão mediante sequestro, que é pegar alguém, levar para um cativeiro e pedir resgate, né? Isso é extorsão mediante sequestro. Nesse tipo de situação, imagine que o indivíduo está lá no cativeiro e enquanto ele está no cativeiro, a consumação está se reiterando, né? Ela está se protraindo no tempo. Se o indivíduo, quando arrebatou a vítima, era menor de 18 anos e durante o período do sequestro, né, um dos autores, ali, o autor do sequestro, ele atinge a maioridade, como é que a gente resolve isso? É a questão que está posta aí, ó. Vou colocar na lousa para vocês, ó. Crimes permanentes e superveniência da maioridade penal. Olha só, o que acontece? Os atos praticados antes dos 18 anos, ele vai responder como se fosse um ato infracional. Mas aquilo que acontece depois, né? Aquilo que acontece depois, aí sim ele vai responder como se ele tivesse 18 anos, né? Ou seja, só vai responder pelos atos de maneira criminosa depois que ele fizer 18 anos, se acontecer no período do cativeiro. Se acontecer todos os atos praticados antes, quando ele era menor de 18 anos, serão considerados como atos infracionais, tá? Como atos infracionais. Beleza? Doutores, vem aqui para mim. Deixa eu colocar aqui. Com isso, nós terminamos esse bloco, iniciamos a imputabilidade, né, que é o primeiro elemento da culpabilidade, e vimos aí toda a sistemática, vimos a enfermidade mental e vimos a idade, né, maneiras de se afastar da imputabilidade. E nosso próximo encontro, na próxima aula, nós vamos partir para mais estudos com relação à imputabilidade, que é a emoção e a paixão e a embriaguez. Legal? Temas muito importantes, com uma série de detalhes muito legal para a gente estudar. Um grande abraço a vocês e até a próxima.